Agora a gente vai falar de um tema maravilhoso, né, gente? Afinal de contas, quem tem, né, quem adota realmente é um dos atos de maior amor, assim, eu acredito que é uma das coisas mais divinas. Então a gente trouxe esse assunto nessa semana que antecede o Dia das Mães, nada mais justo do que falar sobre isso também, né, gente? Só que precisam passar por algumas etapas as pessoas que estão querendo adotar uma criança. E essas etapas muitas vezes podem levar anos. Modo VT. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, mais de 43 mil pretendentes estão na fila de adoção e mais de 8 mil crianças e adolescentes estão aptas a ganharem novos pais no Brasil. Ainda de acordo com o órgão, muitos preferem adotar crianças mais novas, com até 6 anos. Além disso, há outra restrição: há candidatos que não querem adotar irmãos. Para tentar a adoção de crianças mais velhas e grupos de irmãos, foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça uma medida que permite que estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior sejam incluídos no Cadastro Nacional de Adoção. E hoje, no Revista da Cidade, vamos conhecer quais são os caminhos para a adoção no Brasil. Vamos dar as boas-vindas, então, ao Júlio César Sanches. Ele é professor especialista em Direito Civil. Obrigada pela presença, Júlio. E também a Adriana Freitas, que é uma mamãe linda e adotou duas crianças mais lindas, né? E são irmãs, é isso? São irmãs, isso, são irmãs. Uma tem 7 anos, outra tem 9. Tá certo. Até sobre isso é interessante a gente falar, né? Porque existe aí uma peculiaridade com relação à adoção de irmãos, que muitas vezes não só vem em dupla, mas até mesmo em grupos maiores. Bom, vamos entrar nesse assunto, porque tem uma das coisas que eu não entendo e que acho que muita gente também não entende, é que quando a gente olha para os números de pais interessados em crianças para adoção e o número de crianças que estão prontas, que estão disponíveis para adoção, o número de pais é absurdamente maior do que o número de crianças. Verdade. Por que a gente não consegue zerar essa lista? Eu fico impressionada com isso. A gente fica esbarrando na burocracia mesmo, doutor Júlio? Falta orientação. Eu acredito que falta orientação. E também o que torna muito demorado o procedimento é a escolha, né? Muita gente que quer fazer adoção acaba preenchendo uma lista, onde nessa lista escolhe muito. Isso dificulta e acaba deixando a adoção mais demorosa. Ah, então quanto mais seletiva a pessoa for, mais seletiva, mais vai demorar. Mais demorado é o processo, né? Fato, isso é verdade. Porque nem sempre tem aquela criança com aquelas características. Como é que foi no seu caso, então, Adriana? Foi demorado para vocês? Para mim não foi. Eu digo assim, que tudo que você coloca Deus na frente, tudo vem muito rápido. Tá. Eu entrei com processo, em 2010, eu entrei para fazer o curso obrigatório. Foi em julho. Aí, em agosto, eu entrei com processo. Em fevereiro de 2011, eu já estava habilitada. Só que eu entrei pela busca ativa. Então, de agosto... eu entrei com processo oficialmente. Em fevereiro você já estava apta? Já estava apta. A receber uma criança? Já estava apta, mas tem gente que demora até 2 anos para ser aprovado. Tá. Porque assim, o processo, ele não é tão burocrático, ele é mais seletivo. Porque não adianta você adotar uma criança que vem, às vezes, de um lar abusivo, violento, para você colocar num outro lar que você não pesquisa. Que pode estar entrando, porque um lar adotivo também pode ser um lar violento. Então, eles pesquisam bastante. Agora, teria como fazer esse processo ser um pouco mais rápido, essa própria pesquisa, isso tudo acontecer de um jeito mais simples para que as crianças não cresçam? Porque eu percebo também, com os dados que a gente vê aqui, tem muito mais pais querendo crianças pequenas do que crianças grandes. À medida que elas vão crescendo, fica muito mais difícil conseguir uma família para essas crianças. Então, a chance delas serem inseridas numa família é muito menor. E com essa demora, dificulta muito, né? Se você uma criança de 4 meses demorar 2 anos, já vai ter 2 anos e 4 meses. A maioria desejam crianças até 2 anos, né? Até o que acontece. Até 2 anos. Isso os dados mostram. É interessante a gente ver até, eu tenho aqui que o pessoal da produção passou para mim, o Cadastro Nacional de Adoção é um relatório estatístico. E é interessantíssimo a gente avaliar esse relatório, porque ele fala sobre tudo, né? Você falou da lista que os pais preenchem, né? Com relação à opção, tom de cor de pele, a idade, né? É uma lista bem extensa, bem extensa, que a pessoa tem que ir respondendo e tem que respeitar também o limite da pessoa. A pessoa tem as suas limitações também para a adoção. Às vezes ela não tem uma habilidade para uma criança deficiente, a gente tem que respeitar isso. Claro. Mas quanto mais a pessoa seleciona, ela mais fica difícil. Porque não adianta, eu quero só doenças tratáveis. Ou não quero uma criança saudável. Crianças que vêm de lar abusivos, elas normalmente não vêm
saudável. E normalmente não vem sozinha, ela vem com um grupo de irmãos que não pode ser. As minhas não puderam se separar. Então tem crianças que não podem ser separadas. E inicialmente você não estava pensando em adotar 2 crianças ao mesmo tempo? Sempre pensei. Olha que pensei. Interessante. Eu posso ser mãe biológica, mas a minha decisão foi por adoção. Foi uma opção. Foi uma opção. Olha que maravilhosa. Ai, você é maravilhosa, Adriana. Não, imagina. Você é maravilhosa. Aí o trabalho que eu tive foi de convencer o marido de que a possibilidade, porque sempre tratam como plano B. Sim. Assim, então, muitas vezes a adoção é vista como uma falta de opção e não como uma primeira opção, como foi o seu caso. O meu sempre foi o plano Maravilhosa. A. E elas são maravilhosas, meu Deus, olha as fotinhos delas aí. Esse momento é como elas estão hoje, não? Não, essas mais ou menos quando elas chegaram. Quando ela estava 2 anos, essa é a Meme. Eu preferi chamar pelos apelidos, que a gente não mudou os nomes. Tá, você está usando os nomes com que elas vieram. Porque essa opção os pais têm também de mudar os nomes das crianças. De mudar. Inclusive o prenome, né, que normalmente é imutável, nesse caso pode mudar, né? Posteriormente também. Posteriormente também? Se chegar a um consenso, pode mudar posteriormente atrás de uma ação de indicação de registro público. Também pode ser feito. E como é que foi a adaptação, hein, Adriana? O momento que você conheceu, passa um pouquinho pra gente sobre o que vocês sentiram, como é que você viveu esse momento do primeiro contato e depois a chegada das meninas em casa, como é que foi isso? Assim, quando a gente conheceu, quando a gente chegou na cidade, elas já sabiam, a gente não sabia que elas já sabiam. A pequena não tinha noção. A mais velha, que é a Teta, ela tinha noção e quando a gente conheceu, abraçou, ela beijava muito, mas aí ela ficava, você é minha mamãe? Você é minha mamãe? Aí quando a gente não pôde levar para o hotel, né, porque a gente foi para outro estado, não podemos levar para o hotel, aí me contaram que ela chegou gritando, depois quando a gente foi embora, ganhei um papai e uma mamãe, ganhei um papai e uma mamãe. Que momento da pauta que eu choro, né? Porque é tão lindo ouvir isso e tão especial, né? Como se essas crianças realmente tivessem sido designadas a vocês, né? A gente fala que foi um encontro. Foi realmente um encontro. Eu, assim, eu sou apaixonada. E ela, assim, as 2 manteigas aqui. E desde o princípio, eu sempre falei a verdade. Tá. A Meme, a gente conversa com ela agora, ela ainda não entende. Agora, a Teta, ela sabe. E ela pergunta como que foi, a gente conta no lado lúdico, tudo, como aconteceu. Elas estão com que idade hoje? Hoje a Teta está com 9 e a Meme está com 7. Então até essa opção, elas não são de São Paulo, não precisa dizer de que estado elas são, mas elas não são de São Paulo, não são de São Paulo. Vocês tiveram que ir para outro estado para buscá-las, a gente entrou no cadastro nacional. Aí a gente escolheu os estados que a gente poderia ir. Aí o tempo que a gente ficou, teve uma semana de adaptação, mas assim, a gente poderia, por exemplo, a gente chegou na segunda-feira, e a gente poderia ter levado só na quarta-feira para o hotel. Mas a afinidade foi tão grande que eles liberaram na terça-feira de manhã. Ai, que demais. Aí a gente fez a adaptação e voltamos no sábado. Assim, a cidade estava um calor terrível. Aqui a gente teve um choque, que estava muito frio. Aí foi difícil porque eu tenho cachorro, aí a adaptação com cachorro. A minha adaptação foi mais difícil, porque eu sempre trabalhei muito em silêncio, sempre vivi muito em silêncio. Movimento na casa, então... Você é artesã, né? É um trabalho bem ali, né? A gente com os materiais ali, né? Madrugada, que a gente gosta de trabalhar, esquece. Mas a adaptação foi mais por causa da gente, por tempo mesmo, por... como que eu vou te falar? Exatamente por isso, por causa do barulho. Porque a gente já tem um formato de vida já estabelecido, né? E para eles não, para eles estão expandindo o tempo todo. Criança é isso, a alimentação mudou tudo, o horário mudou tudo. Hoje a gente vive uma média do natural, a gente vive para a alimentação natural, tudo por opção para elas, né? E tudo mudou, mas sempre pro bem. É lógico que tem todas as suas dificuldades. As pessoas dizem, mas elas dão trabalho porque são adotadas? Não, são porque são crianças. Porque filhos biológicos também dão trabalho. Claro que dão, então, e trabalho elas dão, elas são estudiosas, são crianças como outras crianças, são dedicadas, prestativas. Então, tem os seus problemas, mas infinitamente o que traz de bom supera tudo isso. Supera tudo isso, exatamente. Com toda certeza, com toda certeza. Vamos falar um pouquinho da parte burocrática, então, né? A gente estava falando da questão da idade, né? Que se as burocracias fossem, de repente, reduzidas, ou então, sei lá, o tempo dessa análise fosse um pouco reduzido, a gente teria índices ainda mais interessantes para apresentar hoje, né? De adoção. Porque as preferências, realmente, eu tenho aqui nesse cadastro que o Matheus me passou, quanto mais velha a criança fica,
menor é o interesse. A gente tem aqui de criança até 1 ano de idade, de quase 6 mil pessoas interessadas numa criança de até 1 ano de idade, a gente tem 150 de 13 anos, por exemplo, né? Então já é uma fase mais difícil, adolescência, a criança, né, já passou por muita coisa. Acho que dá até para compreender, né, o tipo de preferência, né, de querer ver essa criança crescer, enfim. Como é que funciona, então, para o pessoal em casa entender, de repente, pessoas que estão interessadas na adoção, como é que funciona do primeiro passo até o finalmente e contar essa história maravilhosa que a Adriana está contando para a gente? É importante deixar claro que o procedimento é gratuito, né, então não tem custo. Ai, que bacana. Existe esse tabu, né, quanto eu vou gastar para adotar uma criança, né, não tem custo. Inclusive não necessita de advogado também. Pode comparecer a uma vara da infância e da juventude, lá vai ser feito um cadastro e a partir daí começa realmente todo o procedimento para fazer a adoção. Então não tem custo, não precisa de advogado, você pode também contratar um advogado particular se quiser, mas um defensor público. Tá. E esse procedimento após a qualificação, o preenchimento da ficha, ele costuma ocorrer aí até 2 a 3 anos, né? Então realmente o que vai dificultar e vai deixar morosa essa adoção é a opção de escolha. Realmente, quanto mais você escolhe, mais difícil fica. Mas vai acontecer. Tá. Nós temos casos aí no Brasil de 1 ano e meio, né? O seu caso foi assim, um caso especial, né? Então, isso realmente vai depender muito da escolha, da opção. Mas é muito simples o procedimento. Tá. Então, apesar de assustar burocrático, mas ele é simples, acaba sendo simples, né? E hoje o leque de pessoas que podem adotar é muito maior, né? Não só famílias, aquele padrão, marido, mulher, né? Tem também relações homoafetivas, pessoas solteiras, isso também é autorizado. Melhorou muito. O procedimento de adoção hoje ele é mais bonito, eu costumo dizer. Porque no passado você era muito estranho, né? Rígido, né? Você ia num abrigo e lá você escolhia a criança ali na hora, né? Exatamente. Então esse procedimento, que era um procedimento antigo, era muito feio, muito estranho e causava aí uma humilhação à criança. Conceitualmente, já pensou? né? Que triste, né, esse procedimento? Hoje não. Após o preenchimento dessa ficha, você consegue aí, o conselho técnico vai fazer uma análise do tipo de criança, o perfil, e aí sim você tem a apresentação, né, dessa criança aos pais, né, aos futuros pais, os adotantes. Então acaba sendo um procedimento muito mais bonito, muito mais eficaz, né? Esse procedimento. Bacana. Tem pergunta aqui, ó, da Camila. Vamos colocar na tela? Pergunta da Camila Expósito. Vamos ver. Existe licença maternidade para quem adotou uma criança? Existe. A Constituição Federal, ela não faz mais essa divisão. O direito civil mudou muito, o direito de família, né? Hoje não é mais sangue, o direito de família é amor. Isso é muito bom, muito importante. Claro. Tanto é que nós temos ações novas. Hoje você tem a ação de declaração de afetividade, você consegue provar que aquela criança, você tem amor pelaquela criança e consegue ter 2 pais ou 2 mães. É um procedimento novo, né? Então o direito mudou muito. Hoje o direito de família é mais amor. E com isso também tem os direitos, isso envolve o direito do trabalho, mas hoje, de fato, que o adotante ele tem o direito à licença maternidade e paternidade também, é importante esclarecer. Paternidade também, paternidade também. Exatamente. Muito bom, muito bom. Vamos ver a pergunta do Antônio? Coloca na tela pra gente. O que é verificado em uma visita à residência? O bem-estar da criança. Essas visitas, a criança, no procedimento de adoção, sempre é verificado o bem-estar da criança, do menor. Isso é o que tem que ser verificado. Hoje, né, tem muitas lendas, precisa ter uma situação financeira favorável. Não é verdade. O que é analisado é o bem-estar da criança. Se essa criança vai residir com qualidade, vai ter amor, vai ter atenção, isso que é analisado. Mas não mais aí a situação financeira. Inclusive hoje, se é solteiro também pode fazer a adoção, consegue com facilidade. O casal também, homoafetivo, consegue fazer a adoção. Hoje mudou muito, né? Então hoje você tem uma facilidade maior. Interessante você estar falando com relação ao direito, né? Que hoje está muito mais dissertando sobre a questão do amor e da afetividade do que o direito seco, né? Aquela coisa frio, né? Fria, né? Eu vi um post do Bruno Galhaço esses dias, acho que foi essa semana, você viu? Da Titi, né? E aí ele colocou assim, simplesmente parem de usar o termo filho adotivo. Parem de usar o termo adotivo. É filho. É filho. Ponto. Ele não nem escreveu esse complemento, mas é filho. E aí muita gente, né, falando sobre isso. E realmente ele teve uma sacada ali, né, da questão do conceito. Que parece que você tirando a palavra realmente muda tudo. Porque você coloca um rótulo, né, uma pecha ali dentro, naquela pessoa e na vida dela, que ela vai carregar o resto da vida. Quer dizer, eu sou menos filho porque eu sou adotivo. Quer dizer, não, né, vamos tratar o assunto, né, de uma forma amorosa, família. Isso tem alguma diferença para você? Você sente que tirar esse rótulo do adotivo muda para melhor?
Muda, porque assim, muitas vezes a pessoa fala assim, ela te chama de mãe? Até hoje pergunto, ela te chama de mãe? Desde o primeiro dia. Você é mãe dela, você é mãe dela. Não tem diferença, não tem diferença. E as pessoas têm isso assim, ela é adotiva, ela é filha. E tem sempre esse rótulo. Hoje eu sou menos feroz. Eu era mais feroz, era mais na defensiva. Hoje eu sou mais assim, não, é filho como outro qualquer. Né? É o amor de outra forma. Não é igual. Se você tiver, você vai ver, você vai engravidar. Eu não quero. Então, assim, é como outra. As pessoas perguntam assim, você acha que você é uma atitude nobre? Né? Não é uma atitude nobre. É a maternidade. É a mesma coisa que você perguntar para uma grávida, falar assim para ela, você está tendo uma atitude nobre? É uma atitude nobre que você tem? Não, eu quis ser mãe. É a mesma coisa, só que de forma, entre aspas, diferente. Né? É a mesma coisa. Maravilhoso, né, gente? É o compromisso que a gente tem de criar um ser humano, né? Que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. É desafiador, né? A gente aprende muito. Chega a ser assustador. A gente muda muito, a gente cresce, a gente evolui, graças a Deus, né? Mas é um compromisso, que é pro resto da vida, né? Exatamente. Graças a Deus, né? Tem comentário chegando aqui, a Rosana tá dizendo o seguinte, ela tem uma filha de 6 anos e ela quer adotar uma criança nessa faixa, independente de cor, de raça. Ela está comentando aqui, né, o que a gente estava falando, que a demora é tão grande que as crianças acabam perdendo a oportunidade de serem inseridas em uma família. No caso dela, que ela está dizendo que quer uma criança mais ou menos nessa faixa etária de 6 anos, independente de cor, etc., ela aumenta muito as chances nesse caso e o tempo dela pode ser muito menor. Aumenta bastante. Quanto menos opções você faz, né, mais celeridade você vai conseguir ter o seu filho, né? Agora, com relação a irmãos... Como é que funciona o processo? Ele pode ser ainda mais demorado, porque a verificação com relação às condições da família também tem que ser compatíveis com o número de crianças. Como é que funciona? A legislação brasileira, ela protege a família. Então, no caso de irmãos, isso tem até uma certa facilidade. Existe uma preferência. Então, quando você adota os dois, né, os irmãos, você consegue uma preferência assim na adoção. Tá. Adriana, conta pra mim, você teve apoio da sua família? Como é que foi quando você chegou e contou pra família assim, olha, eu tenho condições de ter filho, mas eu quero adotar? E aí, como é que foi a repercussão? Da minha parte, da parte da minha família, sempre foi, todo mundo sabia desse meu desejo desde sempre. Eu não sei se eu falar pra você, desde criança, desde adolescente, não lembro. É porque desde sempre eu quis adotar. Então, minha família já sabia que esse era uma coisa que era fato que ia acontecer na minha vida. Agora, a outra família, que seria do meu marido, foi um pouco mais difícil, porque eles são de família grande, então, assim, a aceitação foi um trabalho. Eu estava até comentando com o advogado que, assim, foram vários partos. O parto de convencer a família, o parto de convencer o marido. Tapas, né? Assim, se meu marido disse, até 40 anos, se a gente não tiver... Aí eu tive que esperar o tempo limite dele, né? Que foi até os 40 anos. Aí quando chegou, nunca teve diferença nenhuma. Sempre trataram da mesma forma e elas são muito carismáticas, né? Elas são demais, pelas fotos a gente viu, né? Coisa mais linda, elas são bem carismáticas. Eu falei porque vinha pra cá, ela falou assim, como assim? Você vai se divertir, a gente vai pra escola. Eu falei, não. E elas são muito carismáticas. Não tive assim... Elas podiam ter vindo, a gente ia amar tê-las aqui, viu? Da próxima não deixe de trazer, tá bom? Tá bom. E o que você diria para as famílias que estão com a pretensão de adotar, que têm essa vontade, mas que acham que vão esbarrar na burocracia, que acham que que ficam com um certo receio desse processo todo? Que tudo, a espera, eu digo assim, que a minha espera, por exemplo... Ela foi porque as minhas filhas tinham que ser elas. Então, se a espera é aquela espera que você tem que... É porque é o certo que está chegando. A burocracia vai existir porque é seletivo. É seletivo. Eles precisam averiguar, porque além da família, eles têm que verificar o que aquelas crianças sofreram e aonde elas estão indo. Para não desistir, a perseverança é o que mais conta. Não desistir nunca, nunca. Tem muitas pessoas que desistem, não chegou. Não desiste, porque a criança, o seu filho já está. Quando nasce no desejo do teu coração,
porque Deus te coloca... Tá esperando você tomar atitude, né? Exatamente. Tá certo. Adriana Freitas, obrigada pela sua presença. Manda um beijo bem gostoso para as meninas, viu? Obrigada por ter vindo. E também, vou deixar aqui o contato do Júlio César Sanches. Obrigada pela presença, professor especialista em Direito Civil. Você pode fazer contato através do julio.professor.direito@gmail.com. Então, como você falou, não tem custo, não precisa de advogado. O primeiro passo é ir até a vara Vara da família de cada cidade, né? Tá certo. Isso aí. Obrigada, meu querido. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, viu, linda? Deus abençoe. Até a próxima, Obrigada. você também, viu?